No mundo da espionagem, o que parece ficção muitas vezes se torna realidade. Entre as operações mais ousadas da história da CIA está a missão de resgatar 6 diplomatas americanos em meio à Revolução Islâmica no Irã, em 1979. Essa crise se desenrolou quando um grupo de estudantes iranianos invadiu a embaixada americana em Teherã, fazendo 52 reféns e mergulhando o mundo em uma crise diplomática que duraria mais de um ano. Mas, no meio desse caos, 6 diplomatas conseguiram escapar, escondendo-se por semanas enquanto a tensão aumentava nas ruas e nos corredores do poder em Teherã. A operação que levaria à sua fuga foi orquestrada por Tony Mendes, um agente da CIA especialista em disfarces e infiltração. Ao longo dos anos, Mendes havia aperfeiçoado a arte de transformar agentes em pessoas completamente diferentes, utilizando técnicas que iam além da simples maquiagem ou documentos falsificados. Ele sabia que para resgatar os diplomatas e passar pelas barreiras de segurança iranianas, seria necessário um disfarce tão bom que envolvesse todos os aspectos da vida dos 6 diplomatas. Foi quando ele teve a ideia de criar uma falsa produtora de filmes em Hollywood, e com ela, uma história para fazer os fugitivos passarem despercebidos pelas autoridades iranianas. Essa estratégia foi algo inédito. Em vez de confiar apenas na falsificação de passaportes ou em rotas de fuga convencionais, Mendes criou uma produtora fictícia chamada Studio Six Productions. Eles chegaram até a criar um filme falso, chamado Targo, completo com roteiros, anúncios em revistas de cinema e até um escritório em Los Angeles. A fachada era tão convincente que qualquer pessoa que investigasse a fundo acreditaria estar lidando com uma legítima produção de Hollywood em busca de locações no Oriente Médio. O plano de Mendes era audacioso. Ele e os diplomatas se passariam por cineastas canadenses, no Irã para explorar locações para seu novo filme de ficção científica. Para que o disfarce funcionasse, era crucial que todos os 6 fugitivos não apenas aprendessem suas novas identidades, mas também acreditassem nelas. Eles precisavam ser capazes de convencer os guardas na alfândega e no controle de passaportes de que estavam ali em uma missão artística, não como diplomatas americanos tentando fugir de um país em convulsão. Cada detalhe foi cuidadosamente planejado. Desde as histórias de fundo dos diplomatas até os cartões de visita e revistas de cinema que traziam anúncios do filme. Mendes sabia que o sucesso da operação dependia da capacidade dos diplomatas de manterem a calma e permanecerem no personagem durante toda a fuga. Para isso, ele passou horas treinando o grupo, revisando suas identidades falsas e certificando-se de que eles conheciam todos os detalhes necessários para sustentar o disfarce. No dia da fuga, o grupo partiu para o aeroporto de Teherã, sabendo que seria o momento mais perigoso de toda a missão. Eles se misturaram aos demais passageiros, com Mendes liderando a operação, mantendo a confiança e a calma apesar da tensão crescente. Ao chegar ao controle de passaportes, eles entregaram seus documentos falsos, mas houve um problema. Os guardas questionaram os vistos de saída e pareceram suspeitar do grupo. O momento foi de extrema tensão. A qualquer minuto, os guardas poderiam descobrir a farsa e prender o grupo, o que certamente resultaria em suas execuções. Mas, por uma combinação de sorte e preparação meticulosa, os guardas permitiram que eles passassem. O avião que os levaria para a liberdade estava pronto para decolar. Com os corações batendo acelerados, eles embarcaram e, finalmente, deixaram o espaço aéreo iraniano. Somente quando o avião estava a uma distância segura, eles puderam respirar aliviados. Os 6 diplomatas estavam a salvo, e a missão havia sido um sucesso. Mas, para Tony Mendes, o trabalho estava longe de acabar. Ele sabia que os 52 reféns que permaneceram em Teherã continuavam sob intensa vigilância, e qualquer falha na operação poderia ter consequências graves para eles. Por isso, o envolvimento da CIA na operação foi mantido em segredo por muitos anos, com o governo canadense recebendo crédito pela fuga dos diplomatas. Somente anos depois, com a liberação de arquivos confidenciais, o papel de Mendes e da CIA foi revelado ao público. Seu trabalho não apenas salvou vidas, mas também mostrou ao mundo o poder da criatividade e da astúcia na espionagem. A história se tornou conhecida como Operação Argo, nome do filme fictício que serviu de disfarce para a fuga. Foi um momento de triunfo para a CIA, em um dos períodos mais sombrios da política externa dos Estados Unidos. O impacto dessa operação se estendeu por muito tempo. Para os envolvidos, foi um lembrete do que significa ser parte de uma missão de alto risco. Cada passo era crucial, cada detalhe contava, e o menor erro poderia custar vidas.
A história de Tony Mendish e dos 6 diplomatas resgatados é um exemplo do que a espionagem pode alcançar quando o planejamento encontra a criatividade. Em janeiro de 1981, após 444 dias de cativeiro, os últimos reféns americanos foram finalmente libertados, encerrando um dos capítulos mais tensos da história das relações entre os Estados Unidos e o Irã. A Operação de Mendish continua sendo lembrada como uma das missões mais brilhantes da história da CIA, destacando a importância da inteligência e da estratégia no campo da espionagem. Se você gostou do conteúdo, considere se inscrever e ativar o sininho para receber os novos vídeos. Comente o que você pensa a respeito dessa estratégia utilizada para esse resgate. Você teria feito algo diferente? Deixe seu like para que outras pessoas também possam conhecer o canal. Espero você aqui novamente para a próxima história. Até mais!